Segue-se agora o espaço onde vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Começamos pelo hóquei em patins, em que 8 anos depois o Benfica derrotou o Sporting. É verdade, este resultado é interessante porque o Sporting está muito mal classificado, é um regresso ao fim de cerca de uma década ao Nacional da Primeira Divisão e este resultado foi um 4-3, foi um resultado muito equilibrado, o que contrasta com um derby também que existiu já este ano, que foi o Futebol Clube Porto Sporting, que acabou com uma goleada das antigas, com cerca de 12-0 a favor do Futebol Clube Porto. O Sporting está numa fase de estruturação interna relativamente à modalidade. Como sabemos, já há cerca de uma década, como eu disse, acabou por se ver confrontado com a extinção da modalidade no clube e agora com este regresso, julgo que este jogo acabou por ser surpreendentemente mais equilibrado. Aliás, só mesmo por marcar, por inaugurar o marcador. O Sporting esteve a marcar e esteve empatado 2-2 e, portanto, o Benfica sofreu bastante para ganhar este jogo e, aliás, ao intervalo registava-se mesmo a igualdade. O Sporting falhou 2 penaltis, é convém que se diga também isso, e portanto houve aqui sempre uma nota de equilíbrio até ao fim do jogo. Eu penso que o Benfica, que aliás esteve em destaque o Cacau, que foi uma das aquisições, eu julgo que o Benfica, que a par do Futebol Clube do Porto vão ser as duas equipas que provavelmente poderão vir a discutir o título, e aliás estão separadas na tabela classificativa por 2 pontos. A semana passada o Futebol Clube do Porto ganhou na Luz por 6-4, como nós sabemos, e a própria Oliveirense, que nós depois poderemos falar um bocadinho a seguir do Futebol Clube do Porto e Oliveirense, como também seria nota de registro, a Oliveirense poderá intrometer-se, aliás eu tinha vindo a dizer na isso, luta, poderá haver intrometer-se nesta luta, embora o Valongo, a Associação Desportiva Valongo, tenha sido ou está a ser uma sensação incrível, porque está empatada no terceiro lugar com a Oliveirense com 29 pontos, portanto 3 pontos do Benfica e 5 do Futebol Clube do Porto. Admito que o Oliveirense, como disse no início desta época, na antevisão que fiz da época, o Oliveirense, quando disputou a Supertaça com o Benfica, já deu boas indicações e eu penso que, efetivamente, a par pode intrometer-se nesta discussão com o Futebol Clube do Porto e com o Benfica. Mas, como eu dizia, eu julgo que o próprio Sporting acabou por ditar, no fundo, como poderemos dizer, o derby lisboeta acabou por fazer equilibrar. Eu julgo que o Sporting se suplantou e acabou por fazer um jogo muito atípico relativamente ao que tinha vindo a fazer durante a época. Eu julgo que uma equipa como o Sporting, que regressa agora e que efetivamente se está a estruturar para estar ao nível das melhores, que não será logo nesta primeira época que efetivamente possa fazer grandes feitos. Mas este jogo dá indicações muito positivas, pode ser uma grande motivação para o Sporting. De uma melhoria em termos técnicos em relação ao jogo com o Futebol Clube do Porto. O Sporting está num modesto 11º lugar e, portanto, tem pouco mais do que 3, 4, 5 pontos sobre a linha d'água e, portanto, está num modesto lugar, mas acaba, no fundo, aqui por mostrar credenciais e poder, eventualmente, até neste jogo com o Benfica, motivar-se para o que falta do resto da época para fazer um bom campeonato. O certo é que o Sporting passa por uma grave crise, não só no hóquei em patins, mas também no futebol. Sim, mas essas questões eu penso que estão absolutamente separadas. Aliás, eu julgo que esta questão do Sporting no hóquei em patins é igual àquela que, por exemplo, vive neste momento o Futebol Clube do Porto no basquete. Quer dizer, há decisões que muitas vezes são tomadas com prejuízo dos próprios clubes, mas as modalidades acabam por ser estanques relativamente a estes processos relativos ao futebol. Aliás, como sabem, a SAD do futebol acaba por ter outra dimensão e outro tipo de problemas que não aquilo que tem as modalidades. Isto é uma modalidade amadora, julgo que até a equipa de hóquei em patins, que está estruturada com 2 ou 3 reforços, mas vem muito dos escalões de formação, ou vive muito dos escalões de formação do Sporting, e portanto eu julgo que isto pode ser uma boa indicação para que o Sporting possa fazer um resto de campeonato mais interessante. Ainda no hóquei em patins, como referiu há pouco, falamos do Futebol Clube do Porto Oliveirense, que foi um autêntico hino
a esta modalidade com 17 golos marcados. Sim, é verdade, o Futebol Clube do Porto acabou por ganhar por 9-8, mas o resultado também esteve sempre na incerteza até ao fim. Convém aqui dizer que o Oliveirense esteve a ganhar por 3-0, começou o jogo a ganhar por 3-0. Curiosamente, ao intervalo, o jogo estava 7-5 a favor do Futebol Clube do Porto. Eu julgo que o Oliveirense, efetivamente, só se comprometeu na parte final da primeira parte, onde o Futebol Clube do Porto, depois de estar empatado 5-5, acabou por ter dois golos que marcaram esta diferença e que eu acho que acabaram por dar uma certa gestão ao marcador na segunda parte. O Futebol Clube do Porto depois esteve a ganhar por 9-6 e, portanto, estes 3 golos deram alguma tranquilidade, não a bastante, porque depois houve mais 2 golos do Oliveirense e, portanto, este resultado denota muito equilíbrio e eu julgo que aproveitou a equipa que melhor soube, no fundo, procurar os momentos-chave da partida. Eu penso que aqui o momento-chave da partida poderá ter sido essa parte final da primeira parte. Como eu disse, o Oliveirense acabou por se comprometer nesse período, mas julgo que dá muito boas indicações relativamente ao campeonato. Como disse, está em terceiro lugar. E poderá, mesmo assim, intrometer-se nesta discussão, porque admito que os jogos de confronto direto entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, ou até num ou outro deslize com outras equipas, possa determinar desfechos diferentes. Portanto, acredito que, efetivamente, no futuro próximo, este campeonato venha a ter uma nota de equilíbrio que, por exemplo, não tiveram na última década, com uma hegemonia grande do Futebol Clube do Porto. Equilíbrio teve também ontem o derby, aliás, o clássico da Liga Zona Sagres entre Benfica e Futebol Clube do Porto, que terminou empatado a 2 golos, com 4 golos nos primeiros 17 minutos. É verdade, eu julgo que foi um jogo, toda a gente fala do jogo hoje como um clássico. O jogo foi melhor que nos outros anos. Eu gostava até de dar aqui uma nota interessante. Eu julgo que hoje se fala mais nos periódicos e nas manchetes, nas televisões, fala-se mais de arbitragem do que propriamente daquilo que foi o jogo. E eu gostava de dar aqui uma nota. O Pedro Proença foi eleito o melhor árbitro mundial de 2012, o que eu acho que contracena com aquilo que nós vimos ontem no final do jogo. Porque efetivamente, ou melhor, as declarações dos treinadores quase se centraram, e dos dirigentes, exclusivamente na arbitragem. E julgo que esta distinção a Pedro Proença, que vem à margem do jogo, mas que eu não gostaria de deixar passar em claro, ele recolheu 174 votos e, portanto, uma margem larguíssima sobre os árbitros que efetivamente estiveram em segundo, em terceiro e quarto lugares, e alguns deles foram os vencedores nos anos anteriores e, portanto, 2010 e 2011, e, portanto, eu julgo que o Pedro Proença e a arbitragem portuguesa estará de parabéns. É importante que se diga que, por exemplo, nos 15 primeiros lugares, só 3 é que não eram europeus, o que significa que há aqui ainda mais mérito, porque há uma concorrência direta com os outros árbitros, e nós sabemos que o Pedro Proença teve um desempenho brilhante na Liga dos Campeões, no jogo do Chelsea com o Bayern de Munique e também na final do Euro 2012, que foi ele que arbitrou. E, portanto, isto contracena com aquilo que se passou ontem. E o certo é que, relativamente ao clássico, os agentes do desporto optam por valorizar mais aquilo que é negativo. Acho que foi demasiado exagero estar-se a centrar nas questões da arbitragem, porque, para já, é preciso que se diga que o árbitro deste clássico deu um critério largo aos jogadores. E depois é preciso entender que esse critério largo vale para as duas equipas e, portanto, admito que efetivamente numa ou noutra situação, aquilo que diz Vítor Pereira, que provavelmente Maxi Pereira poderia ter sido sancionado de forma diferente, ou que efetivamente o próprio Matites pudesse eventualmente ter sido sancionado com o segundo amarelo. Mas também não é menos verdade que, por exemplo, o João Moutinho levou o primeiro amarelo muito tarde no jogo, o próprio Fernando, com uma entrada sobre Gaetan, podia ter também sido sancionado. Quer dizer, eu julgo que o árbitro optou por deixar jogar e eu julgo que o jogo foi muito bom nos primeiros 30 minutos. Acho que foi um jogo de bastante intranquilidade e nervosismo, que não é hábito, e isso vê-se na própria atuação de jogadores como o Arthur ou como o Elton, no meio da outra baliza, estiveram extremamente intranquilos e foram dos elementos mais negativos da equipa. Eu julgo que o Arthur, depois daquela oferta que fez para o golo de Jackson Martínez, acabou por nunca mais dar nenhuma tranquilidade à equipa, e depois no outro plano eu até diria que o Benfica também não teve Maxi Pereira, aquele habitual jogador que faz
o desequilíbrio ofensivo, que muitas vezes faz, e tem uma segurança defensiva acima da média. Pelo contrário, eu julgo que grande parte das faltas que fez acabaram por revelar esta insegurança do ponto de vista defensivo. Eu julgo que o Benfica, e do outro lado, já agora, o próprio Varela também tem uma nota negativa, porque eu acho que é um elemento em sobrerendimento, viu-se e fez ainda notar mais aquela falta de James Rodrigues no Futebol Clube do Porto. Da parte positiva, eu destacaria o Matites, o Gaetan e o Garay no Benfica, e o João Moutinho, o Mangalá e o Alexandre no Futebol Clube do Porto. Penso que estas foram as individualidades que sobressaíram. O João Moutinho esteve, de facto, foi o melhor do Futebol Clube do Porto, e o Matites foi o melhor do Benfica. O jogo jogou-se bastante ao meio campo, e eu julgo que o Benfica acabou, e vamos aqui dizer com toda a propriedade que o Futebol Clube do Porto, apesar de não ter a acutilância e não ter alguém que fizesse o desequilíbrio que pertence a James Rodrigues, acabou o Futebol Clube do Porto por apresentar, mesmo assim, um meio-campo de luxo, com Fernando, Lúcio Gonzalez e João Moutinho. Às vezes acompanhado do Defur, e portanto eu julgo que o Defur foi um elemento que nos primeiros minutos e no primeiro gol do Futebol Clube do Porto surpreendeu o Vítor Pereira com a disposição da equipa em campo. O Defur, no fundo, era o quarto médio e acabou por desequilibrar, mas julgo que o Benfica acabou por reagir muito bem, e o jogo valeu por aqueles 30 minutos. Eu quero dizer que a segunda parte foi um deserto. Há um lance em que de facto faz a diferença, que é um lance de contra-ataque puro, com o Cardoso a tirar ao poste. Aliás, o Elton ainda defendeu, e portanto o Benfica poderia ter ganho o jogo, o Futebol Clube do Porto também poderia ter ganho. Agora aqui o que se nota é que eu acho que os jogos Benfica-Porto, ou Porto-Benfica, cada vez mais têm esta nota de equilíbrio, e que no jogo de ontem, o que eu mais realçaria foi, apesar de tudo, o civismo com que as coisas decorreram. Acho negativo, até foram as declarações exageradas dos dirigentes, dos treinadores, acerca da apreciação que fizeram, ou centrar as coisas na arbitragem, que eu acho que isso de modo nenhum acaba por contribuir para provavelmente pacificar alguma da tensão que existe entre os dois clubes. Marcelo Moura, obrigada. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá.